Oi, pessoal, estou aqui novamente para dar continuidade aos depoimentos em relação aos nossos trabalhos na busca de um cliente real como um diferencial do curso de Relações Públicas da Universidade AMB Morumbi. Como já disse em programas anteriores, nossa matriz curricular privilegia a cada semestre a aplicação de um planejamento junto a um cliente real. E eu estou aqui hoje com a turma da Trevo Comunicações, uma agência fundada em 2012, quando o Davi Brito, a Leda de Jesus e a Luana de Souza entraram para o nosso curso, ingressaram em Relações Públicas e foram convocados e convidados a fundar uma agência em busca de um cliente real. Já no terceiro período, eles foram responsáveis pela captação da cantina do Roberto, que foi uma experiência muito interessante para todos nós. Então eu pergunto a vocês, grupo, como é que foi esse processo de trabalhar com esse cliente real que teve tanto contato, deu certo, foi uma interação muito importante? O que vocês sentiram, como vocês detectaram o que foi melhor, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil? Bom, mas pra gente foi uma surpresa muito agradável, todo o desenvolvimento do nosso trabalho. Acredito que o mais fácil foi a nossa interação. A receptividade do cliente, ele era muito receptivo a tudo que a gente falava, os nossos pedidos, então assim, nós tivemos problema com nada, então isso foi muito agradável para nós. Como mais difícil, acredito que foi a questão de achar o diagnóstico, achar o problema, porque assim, a gente via assim, tudo funcionava, então assim, a gente teve que sentar, ver, pessoal, o que é isso, assim, um trabalho de pesquisa, a gente conversa com a professora, a situação do cliente é essa, então a gente achar o problema do diagnóstico realmente deu um pouquinho mais de trabalho, mas assim, em tudo, a questão da interatividade foi muito fácil e isso foi muito agradável para nós. E para você, Leda, como foi? Olha, inicialmente, como a proposta ao Davi, que iniciou todo o contato, porque nós determinamos que uma pessoa manteria o contato para não ter problema com a comunicação, divergência de informação. E aí ele sempre foi muito receptivo, como o Davi já disse, e não só o Afonso, os colaboradores também foram muito receptivos, eles sempre tratavam a gente super bem quando aparecíamos por lá. E realmente o que foi mais difícil foi determinar no diagnóstico qual era o problema. A gente sabia, mas também fica aquela insegurança de explicitar isso quando o cliente nos trata tão bem. Então a gente fica inseguro de dizer o problema que existe com a comunicação e o que o rodeia, né? E é isso. Que bacana. E para você, Luana, como é que foi o processo? Foi um processo gratificante, porque nós vínhamos de um cliente do semestre passado, anterior, que não tinha sido tão receptivo com a gente. Nós temos uma característica que a gente sempre tenta o contato, a gente sempre tá sempre com o cliente, toda semana a gente conversa e a gente sempre participa dos projetos que os clientes já têm. E a gente a gente tinha saído assim um tanto malhado do que tinha acontecido. E aí quando a gente entrou em contato com o Roberto, já foi uma receptividade tão grande que a gente meio que se assustou, assim. E aí a gente conversou com o Afonso, e ele que passou todos os documentos pra gente, ficou à disposição para dar todas as informações que nós quiséssemos. E foi muito gratificante. Como meus colegas já disseram, o que foi mais difícil realmente foi o diagnóstico, porque desde que a gente conversou com ele a primeira vez, ele já tinha dito, ele disse, olha, o nosso único problema aqui é porque por nós sermos uma empresa familiar, divergem as opiniões, então nós não conseguimos dar continuidade aos projetos por causa disso. Então foi o ponto que nós encontramos para fazer o nosso projeto, para diagnosticar e fazer o nosso plano de ações, que seria essa questão de administração deles.
Vocês já conheciam o Afonso, a cantina do Roberto? Não, a gente não conhecia. A gente decidiu, falou assim, olha, vamos trabalhar com comida. Comida italiana, a gente fez isso na aula de antropologia. E uma das primeiras matérias que a gente abriu, a gente viu que existe um prêmio, hoje aqui no Brasil, que a cantina ela tem que seguir uma série de exigências para ser uma cantina verdadeira italiana, ela ser uma cantina original, tradicional. Então a gente falou assim, pronto, tem que sair desse leque de cantinas que são credenciadas, que já tem esse certificado. Então a gente ligou para algumas, teve algumas que teve respostas negativas, a gente não teve resposta. Aí a gente já estava até com um prazo meio que apertado, no nosso prazo, né, não no prazo da faculdade, que a gente gosta, a gente se resguarda sobre isso. E eu liguei para ele, liguei numa quarta-feira de manhã, se não me falha a memória, mas no primeiro contato ele já foi super receptivo. Ele falou assim, olha, tô aqui conversando com os meus filhos, a gente vai, mas a gente já topa o trabalho, já podem vir aqui no domingo seguinte para a gente já assinar a carta, para a gente ter a primeira conversa e na semana seguinte a gente já escreveu o briefing. Então a gente foi super receptivo quando a gente encontrou com eles, mas a gente não os conhecia. Leda, o cliente, o Afonso, quando eu me entrevistei, ele elogiou muito a questão do prazo, a forma como a Trevo entrou em contato com ele e não o pressionou, ou seja, manteve uma paciência de obter uma resposta positiva dele. Quanto tempo antes de antecedência vocês fizeram esse contato? Com a experiência dos outros semestres, né? Então a gente foi se programando e a gente anotava. Semestre que vem a gente tem que antecipar isso, a gente não pode deixar passar isso. E isso caminhou. Então, a gente tinha uma aula, tem que fazer isso, vamos anotar, vamos deixar no nosso bloquinho de notas e vamos ir adiantando. Então, manda e-mail e pela receptividade dele, era muito fácil, porque ele deixava essa porta aberta. Se precisar de mais alguma coisa, só entrar em contato, pede pra gente, quando der a gente manda. Então a gente já sabia, porque ele já vinha respondendo. Não tinha aquela possibilidade de falar, mas será que ele vai mandar? Não, a gente confiava que ele ia mandar. E aconteceu. Isso que foi bacana. Mas a gente poderia dizer que vocês, então, se prepararam para esse cliente. Sim. Não foi algo que, de repente, caiu no colo e vocês tiveram que correr atrás do prejuízo. Não, eu acho que de todo o nosso percurso até aqui, acho que foi o primeiro cliente assim que a gente não teve um baque da última semana e mudar tudo, porque o primeiro cliente a gente teve um problema deles não responderem, a gente ter que até mudar de cliente, no segundo semestre também. Então, no terceiro, a gente já tinha um planejamento. Nós temos que seguir dessa tal forma, senão a gente vai ter que refazer todo em cima da hora. E com eles, a gente falava com eles. Geralmente, nós íamos no domingo de manhã, antes dele abrir o restaurante, e a gente recoletava o que a gente precisava, e ele retornava pra gente na terça-feira com mais documentos que ele não tinha em mãos. E aí a gente agilizava o que podia entre na segunda-feira, e na terça-feira a gente só complementava com o que ele passava pra gente. Então foi um processo que caminhou perfeitamente, não tivemos nenhum susto nem nada assim. Luana, ele comentou também comigo que num primeiro momento ele achava que vocês eram alunos de gastronomia. E aí, quando é que ele soube que vocês eram alunos de relações públicas? O que ele passou para vocês? Ele conhecia, ele sabia sobre o que era relações públicas ou não? Creio que nós nunca conversamos exatamente sobre aquilo que ele conhecia sobre relações públicas, mas acho que ele tomou mais conhecimento quando nós firmamos a parceria, porque nós mandamos documento explicando o que nós faríamos no projeto, o que nós esperávamos dele e o que ele poderia esperar da gente. Então foi o que caminhou, e também eu acho que quando nós entregamos o projeto para ele e explicamos o que aconteceria, o que a gente tinha desenvolvido para a empresa, aí eu creio que ele tomou mais consentimento do que as relações públicas. Ele realmente fala da grande surpresa que foi para ele conhecer o olhar de vocês. Foi o ponto alto para ele, a questão dele conhecer as coisas que aconteciam, mas que o olhar que vocês
proporcionaram a ele foi uma grata surpresa. Isso significa, Davi, que nós temos que sempre trabalhar com a questão de informar o que é relações públicas, para que serve, ou seja, catequizarmos os nossos clientes? Sim, acho que sem dúvida. A gente sempre toma esse cuidado. Quando a gente vai entrar em contato, a gente explicava exatamente qual é a nossa missão, qual era o nosso desafio, e como a Luana disse, o que a gente esperava dele e o que ele poderia esperar de nós. Então a gente sempre teve esse cuidado. Olha, gente, ele não é obrigado a saber o que é um RP. As pessoas muitas vezes não sabem o que é RP, então a gente vai informar. Então a gente vai deixar ele informado e que ele veja que a gente é importante na empresa dele, que a gente tem muita coisa a agregar na empresa dele. Então a gente sempre teve esse cuidado de, assim, nem esperar que o cliente perguntasse com o RP, mas a gente já informar e já passar todas as informações do que a gente poderia fazer e agregar na empresa dele com o nosso trabalho. E Leda, você gostou do resultado? Como foi a sua expectativa? Superou a sua expectativa? Superou, com certeza. Inicialmente porque quando nós fomos lá, ele falou pra gente que ele já estava acostumado a trabalhar com universidades, participar de projetos, mas sempre na área de gastronomia, por ser um segmento alimentício. E aí, a gente pegou gosto. Sempre a gente tenta não se apaixonar pelo cliente, não pegar amor para ter uma imparcialidade em tudo. Mas era impossível, não tinha como. E ao longo do projeto, ao longo do planejamento, isso foi ficando bem claro pra gente e a gente gostava do que a gente estava fazendo. E a gente tenta sempre saber o que a gente está fazendo. Então não tem aquela separação, você vai fazer isso e cada um vai fazer uma parte e cada um faz o seu. Não. Todo mundo faz tudo. E todo mundo sabe o que todos os outros estão fazendo. Porque no final, senão você não sabe o que está falando. E eu acho que talvez seja isso que seja o nosso diferencial. Não que nós tenhamos feito o melhor ou o maior ou nada parecido, mas a gente tenta participar de todo o projeto integrado, do planejamento, da pesquisa. Todo mundo participa para no final apresentar. Às vezes acontece de um esquecer alguma coisa, o outro vai lá e socorre. Então foi super gratificante, porque a gente ficou super feliz e o resultado tá bacana. Valeu a pena. Que bom. Bom, eu vou agradecer muito a participação de vocês também, o depoimento que vocês nos deram. Acho que vocês são os estudantes são aquilo que a gente mais precisa obter de retorno. Temos uma proposta, creio que o grupo vivenciou uma experiência positiva e que também nos deu o valor e a medida que a gente aparentemente está indo para o caminho certo, ou pelo menos incerto, digamos assim. E eu vou então finalizar e pedir que vocês, olhando para aquela câmera ali, deem um depoimento respondendo a minha pergunta. Eu vou fazer nessa sequência para ficar mais fácil. Então, Leda, por que relações públicas na Universidade Anhembi Morumbi? Eu não conhecia muito de relações públicas. Quando eu fazia cursinho, uma amiga que queria muito fazer relações públicas e eu não entendia. Então eu fui tentar descobrir o que era e eu olhei para ela e falei assim, você acha que eu seria legal em relações públicas? Ela, é você. Eu acho que você se encaixa mais do que eu. E eu não entendia por quê. Daí ela falou, porque você se adapta bem às pessoas, você consegue respeitar as pessoas, ter empatia por elas e tentar descobrir o que elas estão realmente querendo. E eu acho que o Relações Públicas faz isso, ele tenta entender, ele tenta conhecer, e é dessa maneira que ele desenvolve o seu projeto. Então, por isso, eu sou Relações Públicas. E por que a Anhembi Morumbi? O projeto, o curso da Anhembi Morumbi é bem bacana, desenvolve esse nosso lado. Todo semestre tem uma banca, isso é muito bacana, porque a gente não está acostumado a falar em público. A gente tem vergonha. A gente está acostumado a bater papo em chat, em box. Então, ninguém fala pessoalmente, ninguém vai lá na frente e fala eu posso fazer, eu quero fazer. E a Anhembi Morumbi está proporcionando isso para mim, com certeza. Obrigada. Davi, para você.
É assim, por que esse RP, né? Pra mim, assim, eu acho que quando eu vim fazer, assim, olhar um pouco assim sobre a minha vida, eu falei assim, putz, meu, eu sempre fui RP. Eu sempre fiz coisas que um RP faz. Então, quando eu li qual é a dinâmica do RP, o porquê ele existe, o porquê ele é importante na empresa, eu falei, é isso que eu quero ser. É isso que eu vou me dedicar, eu vou me esforçar para ser e ser um profissional e ajudar as outras pessoas. E porque na Embi, acho que é um pouco do que a Leda falou, da gente ter uma banca todo semestre, a gente ter essa dinâmica, esse desafio, e um pouco que a nossa professora Eliane comentou sobre os clientes reais. Eu acho que isso aqui é um diferencial implacável, que a gente tem, a gente sai daqui pronto com um diferencial que muitas pessoas no mercado não vão ter, porque quando a gente tem a nossa formação, a gente já viu como é que funciona ali de verdade, como é o relacionamento com o cliente, os problemas que a gente pode ter e também das coisas boas, das boas surpresas. Então esses dois diferenciais da Embi, eu acho que para mim tem feito toda a diferença e é o que vai me tornar diferente no mercado. Obrigada, Davi. E você, Luana? Eu escolhi RP porque sempre nos meus testes no ensino médio dava comunicação. Então eu fui pesquisar na comunicação qual seria a profissão que mais se encaixaria do que eu sou. E então eu encontrei relações públicas que tem algumas características que se enquadram no que eu já sou e algumas coisas que tem na profissão é o que eu quero ser, o que eu quero desenvolver. E eu escolhi a Embi porque é uma ótima universidade, que eu tenho a possibilidade de estudar fora também. E porque, como os meus colegas mencionaram, a questão da oralidade, porque eu acho que é uma coisa essencial para um profissional, é você saber falar, é você saber se comunicar, e num curso de comunicação é o máximo que você tem que obter. E também na questão de ter um cliente, porque você sai daqui da universidade e você não sabe como se portar. E você deveria saber. Então, desde o primeiro semestre, você ter esse contato real com o cliente é o essencial para mim, porque eu já sei como abordar e o que falar, o que não falar. Então, foi o essencial para mim na escolha da universidade. Muito obrigada. Nós agradecemos. Muito bom.